dessa maneira. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Lucas capítulo 22, versículo 43 ou 42, diz assim: dizendo ao Pai: se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava perto de morrer. Jesus estava perto de ir para a cruz do Calvário. Jesus estava perto de morrer por mim e por ti, cumprir a sua missão. Mas aquilo era angustiante para Jesus. Irmãos, eu falei sobre isso. Imagina se você soubesse o dia que iria morrer, isso ia angustiar. Você ia ter estresse, você ia ter depressão, que muita gente, por menos do que isso, tem depressão. Depressão, estresse, são as doenças da era pós-moderna, dos dias que nós estamos vivenciando. Imagina uma coisa dessa. Isso aconteceu com Jesus e isso angustiava. Estava chegando um momento, ele sabia disso, isso angustiou muito mesmo. A ponto que ele pediu a Deus, ele falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele queria que a vontade de Deus prevalecesse em sua vida. E ele disse: oh, mas todavia seja feito a tua vontade. Amém, Jesus, aleluia. Como você está orando ao Senhor? Como você está orando ao Senhor? Como eu estou orando ao Senhor? Será que eu quero que seja feita a minha vontade ou a vontade de Deus? Jesus orou dessa forma. E ele dá prosseguimento à sua oração. Diz a palavra de Deus que quando Jesus orava dessa maneira angustiado, eu quero dizer, irmão, quando você ora angustiado, olha só o que acontece. Isso não aconteceu só porque ele era Jesus, não. Isso acontece contigo também. Isso acontece comigo também. E diz: apareceu um anjo do céu que o confortava. Aleluia! Quando você está angustiado, irmão, quando você está orando angustiado, talvez você não vê com os olhos carnais, mas tem um anjo do Senhor. Tem um anjo do Senhor te confortando, irmãos. Quando você está orando angustiado, quando você está orando com o seu coração atribulado, saiba de uma coisa: tem um anjo do Senhor me confortando. Você pode dar glória a Deus por isso nessa noite? Porque tem um anjo do Senhor te confortando. Não pode dar a mão para Jesus, por isso que tinha o anjo do Senhor. Não, quando você ora também, você é carnal também, assim como Jesus era carnal. Então tinha um anjo ali confortando. Tem anjo do Senhor te confortando também. Versículo 44 diz assim: e quando em agonia orava, Jesus orava em agonia. Tem momentos de luta da nossa vida que sentimos agonizados, tristes, abatidos, precisando de um conforto, de um consolo. E é Jesus Cristo que nos consola, é o anjo do Senhor. Jesus chorava em agonia. E quando em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Momentos difíceis. Tem momentos difíceis na nossa vida que parece que não vamos suportar. Um fenômeno raro acontece. Ele começa a orar ao Senhor incessantemente em agonia. A sua oração é tão intensa, uma agonia muito grande mesmo, porque ele sabia do que ia passar, que diz a palavra do Senhor que ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, o seu choro começa a tornar-se em gotas de sangue. Um fenômeno ali acontece e diz que caía até o chão, cumprindo a sua missão por mim e por ti, para que eu possa estar aqui nessa noite, para que você possa estar aqui nessa noite. Isso aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 46 diz assim: e disse: